Paz do Senhor, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um podcast da Igreja Luz para as Nações, né? Estamos muito felizes porque dessa vez aqui nós estamos com a nossa diaconisa, Andréia, e ela vai trazer um pouco da jornada de fé dela pra gente. E é claro que a gente vai ser muito edificado aqui e a gente quer edificar cada um de vocês que está ouvindo. Então prestem atenção aí em tudo, né? E curtam cada momento. Então, Déia, a gente queria saber, assim, de você, né? O seu testemunho. Quando que ele se iniciou, assim, a sua vida com Cristo mesmo? Primeiramente, a paz, né? Obrigada, né, pelo convite. Me senti honrada. E assim, na verdade, Júlio, eu fui, bem dizer, criada, né? No berço evangélico. Minha avó, cristã, né? Ela é viva até hoje. E a minha outra avó materna também ia, né, na igreja, na Assembleia de Deus. E assim, sempre isso me cercava, né, desde pequena. E eu lembro quando eu era criança, a minha avó que faleceu, que é a mãe da minha mãe, uma vez e outra eu ia lá na Assembleia com ela, ficava ali com as crianças, tal, isso, aquilo. Mas assim, tinha mais ênfase a minha avó, né, que é da congregação, que é a minha avó Tonha. Então ela sempre estava em cima da gente, né? Minha avó paterna, né? Que está viva até hoje. E é cristã e firme e forte até hoje. E então ela sempre estava ali cercando a gente, levando para os cultos e tal. Só que aí a gente vai crescendo, né? E vai seguindo seus rumos, vai seguindo sua caminhada. E assim, muito difícil dentro da minha casa, pai, mãe. Muita dificuldade, né? Meu pai foi embora, né? Vou contar bem resumido, né? Meu pai acabou indo embora, acho que eu tinha 12 anos de idade, né? Quando ele foi embora, separou da minha mãe, eu, irmã mais velha, os meus irmãos ali, mais 3. E a minha mãe ficou muito ruim, né? Minha mãe teve 2 depressões pós-parto e tal, e a gente viveu um momento muito difícil, né? Mas a minha avó sempre ali em cima, falando de Jesus, levando a gente na igreja. A minha avó falava que a gente tinha que recitar o Salmo 23, o Salmo 91, sempre iniciando. Sempre cima, e qualquer coisa ela falava, né, a frase dela, assim, a frase da vida, clama a Deus, né, e eu falo que isso aí eu aprendi com ela, que é clamar a Deus, né, eu via a minha avó, né, orando de manhã e à noite, e quando ela estava de férias, né, quando ela não estava trabalhando, eu via ela orando de manhã, tarde e à noite, eu colocava o véu na cabeça, ia pro cantinho do quarto dela lá na cama, e ali ela orava. Então eu via isso, né? A minha primeira experiência de ver alguém falando em línguas foi com a minha avó, lá dentro da congregação. E ela falando em línguas ali, orando e falando em línguas e tal, e muitas vezes dentro do quarto, dentro da casa dela, ela orando, falando em línguas, e eu comecei a ver, observar essas coisas. Mas aí eu comecei a crescer e eu comecei a perceber que eu sempre fui muito precoce, sabe? Eu fui muito precoce, principalmente pro pecado, para as coisas ruins. E eu acredito que o inimigo, ele começou a detectar isso na minha vida, né? Ele começou a olhar, observar a minha vida, né? Como que eu era. E esse negócio de você ser precoce, eu acabei me dando mal, né? Porque lar desestruturado, né? Você ser precoce, você acaba se prejudicando por conta disso, né? Então, eu cresci uma menina muito rebelde, né? Eu sentia uma rejeição, né? Da parte da minha mãe. E hoje, né, que eu sou madura e espiritual, eu entendo também que ela também não era bem, ela também era vítima, né, do inimigo, né, meu pai foi embora e eu me vi ali com os meus irmãos e a minha mãe, doente, mas a minha mãe sempre cuidando da gente, tava, só que eu decidi, não quis, sabe, chegou um determinado momento que eu não queria mais ir no culto, não queria mais ir. Eu não gostava de saia, eu não gostava muito dessas coisas, eu não curtia, lá tinha que ir assim e tal, e eu não gostava daquilo, não queria mais, né, tinha muito complexo de inferioridade também, não vou, me sentia bem ali, sabe? E foi pro mundão, né, comecei nova, eu acho que eu comecei com bebida alcoólica, eu acho que eu acredito que de 12 para 13 anos, foi a primeira vez que eu coloquei uma bebida alcoólica na minha boca, foi eu com uma colega, e aí depois, aí bebi e tal, e ficava, né, nas madrugadas, já na rua, com 13 anos, bem nova. Já comecei assim, já, né, e as meninas tinham seus pais que mandavam embora, que chamavam pai pra casa, e eu não tinha horário pra brincar, não tinha ninguém, tipo assim, né, meu pai
já tinha ido embora. Na verdade, eu soltei as asas mesmo, assim, depois que meu pai foi embora. Quando meu pai ainda morava em casa, ele ainda colocava as rédeas. Mas depois que meu pai foi, aí eu coloquei as asinhas de fora. E comecei assim, bem nova, bebida. Aí eu acho que mais ou menos com os 14 anos foi onde eu fumei maconha pela primeira vez. E assim, eu era tão precoce que ninguém chegou em mim e me ofereceu. Nunca ninguém chegou em mim e me ofereceu. O lema ali da Santa Teresa era o seguinte, meu pai sempre falava, não quero 6 no escadão. Sempre foi assim, os pais ali, não quero vocês no escadão. E tipo, pra mim era a mesma coisa de falar, fica e a gente ficava ali brincando, tal. Quando dava o horário do meu pai chegar, isso antes dele ir embora. Umas 7 horas, 7h30 chegava do serviço. Antes desse horário eu já corria pra casa, mas eu sempre estava ali no escadão, brincando e tal, isso, aquilo. E aí depois que ele foi embora, foi ali no escadão que começou a minha trajetória. Eu me lembro até hoje, né, os caras estavam lá em cima, lá na ponta do escadão, e eles estavam fumando maconha, e eu tava sentindo cheiro lá embaixo. E aí eu peguei e subi lá na ponta do escadão e falei pra eles, eu quero fumar. Aí eles falaram, não, você não vai fumar não. Eu falei, eu quero fumar, eu vou fumar sim. Deixa eu dar um tapa aí, né, eu ouvia, mas eu como que era que falava e tal, né. Aí eu falei, deixa eu dar um tapa aí, eu quero. E aí eles, não sei o que, tava 3 caras. Aí eles falaram, não sei o que, isso. Eu falei, não, mas eu quero, mas não é bom pra você. Eu falei, eu sei, mas eu quero experimentar, deixa eu experimentar. Aí de tanto ficar ali, insistir em cima, eles deixaram. Aí eu peguei, fumei, dei um estrago lá com eles, lá, fiquei sentada lá na ponta do escadão. Isso era de tarde, acho que devia ser umas 3, 4 horas da tarde, não era de noite nem nada. Aí fiquei ali, nossa gente, olha que engano. Foi, nossa, a maior alegria da minha vida. Aí fumei maconha. Né, nossa, como se fosse a coisa mais linda, maravilhosa, um troféu, né? Um troféu, um engano, né, do inimigo. E aí foi assim, aí as amizades também que eu andava, tudo, né, contribuindo pra isso. E aí foi indo. E as pessoas sempre falavam, meu, depois disso daí você vai querer cheirar, você não vai querer só ficar nisso. Eu falava, não tem nada a ver. E dito e feito, aí a gente bebia, aí a gente fumava, né? Eu nunca fui muito fã de cigarro, mas maconha eu fumava constantemente. E aí, né, meu pai foi embora de casa, foi morar com uma outra pessoa, etc e tal. E aí eu tava dando muito trabalho, e minha mãe pegou e chegou no meu pai e falou pro meu pai, eu quero que você leve ela pra morar com você. E aí eu peguei e fui, né, fui morar com meu pai lá no Noite Alegre, com a mulher que ele tava na época e tal. E aí quando eu cheguei lá, era a própria casa do Bob Marley, né, onde os 2 filhos dela, né, os enteados do meu pai, era dia e noite, só, né, daquele jeito. E ali eu entrei, né, naquele ambiente, entrei naquele lugar e tal, e ali foi mais ainda a minha ruína. Eu acho que eu tinha uns 18, 17 para 18 anos, ou 18 para 19, alguma coisa assim. E ali, aquele lugar, aquele local foi a minha ruína. E aí foi só ladeira baixa. Foi de uma pior, e aí foi o que aconteceu mesmo, da maconha eu comecei a cheirar, né, aí eu comecei a perceber que eu não tava bem, que eu não tava legal. E eu falei, não quero isso pra mim, não quero ficar fumando. Aí peguei e falei, eu vou cheirar. Aí um dia a gente sabe, vou rolê com as doidas aí. E aí elas falaram, você quer cheirar? Eu falei, quero. Aí peguei, cheirei lá com elas, tudo, e aí foi ladeira abaixo, foi indo. E eu só indo de Mount York, largado esse estudo, lá rebelei assim de uma forma, assim, larguei estudo, larguei tudo. Fui embora de casa. Eu vivia cantando aquela música do Legião Urbana, parece filho, já morei em todas as casas que me lembro mais a palavra que aquela música era minha. Porque eu morei, né, na casa de minha pai com essa mulher, eu morei na casa de amiga, eu morei na casa de um casal de amigos. Então, assim, eu morei em vários lugares, assim, né. Aí depois eu voltava pra casa da minha mãe, e a gente não se dava bem, eu ia pras casas dos outros de novo, eu morava lá, ficava lá, vivia aquela vida louca, tal, fiquei um bom tempo na casa dessa amiga minha. E aí eu fui vendo, entendeu? A minha vida tava indo de mal a pior. Eu falei, e eu não quero isso pra mim, né? Eu falei, não quero isso pra mim. Eu acho que foi o próprio Deus mesmo, sim, que já começou a trabalhar. E né, no meu coração, começou a me cercar, sabe, nas orações da minha avó. E uma vez eu cheguei na minha avó e contei pra ela, professei pra ela que eu usava tal, só que eu queria parar. E ela pegou e conversou comigo, falou que era pra me clamar a Deus, né? Clamar a Deus, minha filha, você não nasceu com isso. Né, você não nasceu bebendo, nem usando droga, nem nada, clama a Deus pra ele te libertar e tal, e sempre falava isso pra mim. E ela ficava muito preocupada comigo.
E aí, as opções, aí eu fui vendo que aquela vida não tava, né, eu dando futuro nem nada, ela vivendo aquilo ali, aquela rotina. Tentei me suicidar uma vez, lá, eu tava morando em Mauá nessa época, eu morava ali em Vila Cis, perto da Santa Casa, e, teve um dia que eu tava lá, na casa de uma amiga lá, que morava perto do Nardinho, eu fui atravessar a ponte pra ir pra minha casa, né, que era ali na Vila Cis. No meio do caminho, algo me tomou a minha mente e falou pra mim me jogar da ponte. E aí eu falei, mesmo, a minha vida não tem sentido, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não tenho valor, não tenho pai, não tenho mãe, ninguém não tá nem aí pra mim, ninguém me ama, ninguém é isso, ninguém é aquilo, sabe? Tem só ver aquelas coisas na minha mente. E aí eu fui pra me jogar. E aí eu falei assim, eu vou esperar o pessoal caminhando, porque se passar, porque eu não quero ficar paraplégica. Eu pensei, eu quero que já passa logo e já derriba, né, e mata logo, pra não ter que ficar, né? E aí eu tava assim, olhando, né? E aí eu peguei e coloquei no pé, pra ir mesmo. Na hora que eu ia colocar o outro, do nada, né, entre aspas, né, uma mulher apareceu por detrás de mim e me segurou. E aí ela falou assim pra mim, o que você tá pensando em fazer, mocinha? Eu lembro até hoje. Aí eu virei pra ela e ela falou, olha, já começou. Aí eu já comecei a chorar. Aí eu comecei a falar que a minha vida não tinha sentido, que eu queria morrer, que eu não queria mais viver, tal. Nisso passou um rapaz bem forte. Aí ela deu um toque pra ele veio e me imobilizou e me tirou. Me pegou e conseguiu me tirar do outro lado da ponte. E aí nisso ela ficou conversando comigo, foi comigo até a minha casa. E conversou, pediu meu telefone e tal. Eu lembro que nesse dia eu fui na igreja com ela, lá em Mauá, na congregação. Ela era da congregação, ela falou que ela tinha problema com uma filha também, usuária de droga, tá, isso, aquilo. E ela foi conversando comigo, ela foi até a minha casa, esperou eu tomar banho, me arrumar e me levou na igreja, nesse mesmo dia. Peguei, vim pra igreja com ela, tal, mas eu tava tão inquieta, tava tão atordoada, assim, tão oprimida, que eu não conseguia prestar atenção. E aí eu fui pro banheiro pra dar os baratinhos e ir embora, mas ela foi atrás de mim no banheiro. Foi atrás de mim e falou, não vai embora, fica até o final, vamos voltar lá. Eu tava muito inquieta, aí ela pegou, me sentou lá no banco, eu peguei e fiquei lá, tal, depois a gente trocou o telefone e ela me acompanhou. Sempre ligava na minha casa, perguntava se eu tava bem e tal, deu um livro pra mim ler, e tipo, ficou meio que me discipulando, né? E aí, durante esse tempo, assim, eu comecei a sentir o amor de Deus, ele me cercar, ele mostrar pra mim que a minha vida tinha sentido pra ele, que eu não era uma abandonada, que eu não era uma rejeitada, tal, isso, aquilo. Eu comecei a sentir esse amor. E já foi trabalhar de Deus, né, na minha vida, depois disso. Aí também teve outro momento também que eu falei, né, pro Senhor me libertar, me tirar daquela vida do fundo do poço, que eu não queria mais aquilo pra mim e tal, né. E aí o Senhor começou a colocar uma prima minha, né, que era da Água Viva na época, e ela começou a me cercar também, me convidou para ir na igreja, né, que na Água Viva em Mauá, eu fui. E ali a palavra foi toda comigo, foi todo pra mim. E aí, o Senhor ministrando ali e tal, e entendi que Deus estava falando comigo. E eu entendi que Deus estava me dando uma chance, estava me chamando, né, pra sair daquela vida que eu vivia. E aí, eu peguei e comecei a ir, né, na época tinha ônibus aqui em Rio Grande, que levava pra lá e tal, minha prima cuidando de mim, me discipulando, cuidando. Aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou arrumar uma pessoa lá de Rio Grande pra poder cuidar de você. Arrumou uma líder aqui em Rio Grande pra cuidar de mim, ela cuidou de mim, me acompanhou junto com o marido dela, tal, minha prima esposa, o caso, ela se admita junto, tal, uma líder maravilhosa, quem me discipulou, eu sempre falo, esse dia eu tava até comentando com uma irmã, foi uma menina, assim, que pra mim ela foi um ano, e quando eu me converti, eu tinha 22 anos, essa menina lá tinha 15 anos, que me discipulou, Camila, eu lembro dela até hoje, ela morava lá perto de Monte Alegre, onde eu morava, branquinha, eu falava que ela era um anjo, porque ela era branquinha, sabe, dos cabelinhos enrolados e o olho verde. Pensa numa menina ardorosa, uma menina de 15 anos discipulando uma mulher de 22 anos, né, ex-usuária de droga, né, toda problemática, então assim, eu olhei aquilo ali, o cuidado de Deus, né, pela minha vida, né, e aí ela começou a me discipular, a minha líder também junto com o esposo, tá, começou a cuidar de mim, me acompanhar, me ajudar, foi da minha causa, conheceu minha mãe, minha família, minha história, via que a gente passava apertada, foi no mercado, fez uma bela de uma despesa pra gente, tudo, e ali em cima de mim, das minhas irmãs, cuidando mesmo, sabe, discipulando mesmo. E aí falei assim, e aí ela falou assim, aí me mandou pro encontro, então pro encontro, você quer ir pro encontro? Eu falei, quero, gente, aí eu saí enlouquecida, apaixonada, aí saí apaixonada. Aí, né, tem todo um processo lá, né, de cura, de libertação e tal.
E aí eu peguei e fui, nossa, saí de lá assim, apaixonada pelo Senhor. Apaixonada, ela já chegou em mim, olha, a Camila quer dar o discipulado para você, de batismo, você quer? Daqui 2 semanas vai ter o batismo, você quer? Eu falei, quero. Aí a Camila veio e discipulou, né, ela vinha na casa da minha líder, e ali ela me discipulava, às vezes eu ia lá na casa dela, e aí a gente fez um discipulado de 3 dias, eu acho, alguma coisa assim. E assim, eu entendi o que era o batismo, eu entendi tudo, falei, não, é isso que eu quero com a minha vida. Aí peguei e me batizei, com 22 anos, aí peguei e me batizei, vi que realmente era aquilo que eu queria pra minha vida, consegui levar meu pai, minha mãe, todos eles foram meu batismo, meus irmãos, foi lindo, né, lá na Água Viva de Mauá, e, aí começou uma nova história. Que bem, né? Glória a Deus, hein, né? A gente até imagina, né? A gente vê as pessoas na igreja e a gente não vê tudo isso, né? Toda essa história. Mas é bom a gente ressaltar que a importância da gente cuidar de uma pessoa, né? Independente de ela ser da nossa família ou não. Como é que você falou dessa jovem aí, com 15 anos, e a sua avó, né? São idades tão diferentes e estavam cuidando da mesma pessoa, né, em oração. E hoje a gente pode viver isso, né? Olhando para isso. Crer, sim, que o resultado é certo, né? Glória a Deus. É verdade mesmo. E aí começou, né? Uma nova trajetória. Eu comecei a orar ao Senhor, né? Ele tirar as pessoas do meu caminho, as amizades. Falei, Senhor, se o Senhor não tirar, eu não vou conseguir. Vai ser muito difícil mesmo. E aí o Senhor começou a tirar. Na época, eu namorava um rapaz. E eu acho que eu estava mais ou menos nas loucuras, entre idas e vindas com ele, 4 anos. Foi a primeira coisa que o Senhor falou para mim. Quando eu me converti, a primeira coisa que o Senhor falou para mim: você vai ter que escolher entre eu e ele. Nossa, foi bem particular, né? Foi pão. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, né? Eu falei, bom, nunca teve futuro mesmo, não vai ser agora que vai ter. Aí eu peguei e falei, Senhor, só que eu acho que eu não vou conseguir. Cria uma estratégia aí, né, que ele venha falar. Ele começou a estudar, tal, né, e tava no Edmundo à noite, fazendo supletivo. E aí, na hora do intervalo, ele mandou, não sei quem, mandou um recado pra mim. E aí, eu saí pra fora, né, quando eu saí pra fora, ele veio e falou pra mim que mandava mais, tal. E eu, né, já era tudo aquilo, assim, Paulo, ele sabe ali pra mim. Deus preparando tudo, né? Daí chegou, não dá mais, tal. Eu falei assim, não, tudo bem, né, alimentei pra aula de novo. E ali eu acho que eu fiquei umas 2 semanas mal, porque eu gostava dele. Aí eu fiquei mal umas 2 semanas, fiz o trajeto lá perto da médica, meio chorando, meio triste. Aí cheguei lá, minha irmã mais nova, Daniela, o que foi? Eu contei pra ela, tava nova, não tinha o que falar, assim, só me abraçou, não, tal. E aí, primeiro dia foi 1, 2, 3, aí depois vai indo, e aí vai indo, vai passando. Daí eu vi que realmente, falei, nossa, tem nem comparação, vou ficar com o Senhor, né? É bom isso, né, que você se converteu e você começou a acatar os conselhos do Senhor. Porque quando a gente não acata o conselho do Senhor, a gente acata o conselho do ímpio. E aí a gente, em vez de transformar a nossa vida, nós continuamos sentados na roda dos escarnecedores. Mas quando a gente pega o conselho do Senhor, a palavra fala que a gente não deve andar, né, com esse tipo de gente, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas é difícil isso, porque o Senhor está nos arrancando e a gente quer permanecer lá, porque faz parte da nossa vida, né? E aí quando a gente aceita a transformação em Cristo, a gente tem que decidir, não tem jeito. É verdade, nossa, eu fiquei assim, chocada, porque imagina, uma ser nova convertida, tal. E o Senhor já pegava, já falava, o Senhor falou bem claro no meu espírito, você vai ter que escolher entre eu e ele. Eu falei, não, vou ficar com o Senhor, sim, é óbvio, sim. Foi difícil? Foi. E aí eu fui, né, fiquei com o Senhor e tal, e demorou pouco tempo. Esse rapaz começou a me cercar ali no cemitério, quando eu tava saindo da escola pra ir embora. E ele começou a me cercar, querendo voltar, querendo aqui, se arrependido, né? Só que eu já, né, tava firme e decidida, que eu não queria aquilo pra minha vida, eu não queria aquele relacionamento pra minha vida, eu não queria aquilo pra minha vida. Não, me cercou várias vezes, e mandava recado, e mandava isso, e mandava aquilo, quer conversar com ela, quer eu, não. Fui firme. Demorou mais ou menos 1 ano depois que eu me converti, 1 ano e meio, ele foi preso. Olha só o livramento que o Senhor me deu, né? Porque segundo a lei aí fora, né, das loucuras aí, né, você tá com a pessoa, ela vai presa, você tem a obrigação de ir com ela, né? Sair lá, visitar, lembrar as coisas, tal, isso aqui. Glória a Deus, que o Senhor já na audiência dele, já, ó, filha, sai fora.
né? E a mãe dele vinha muitas vezes querer entregar as cartas. Mãe, eu não quero ler. Não, mas é só ler, eu não quero ler, eu não quero saber. Gente, eu fui assim, radical. Eu tive que ser radical, sim. Porque se eu não lesse, eu não ia conseguir, entendeu? Eu não ia conseguir, porque, gente, eu vou falar pra vocês. Carnalmente falando, as coisas que eu fazia, que eu praticava, era bom. Só que me afastava pra longe de Deus. Era bom, entre aspas, mas me levava pra longe de Deus. Porque quando eu cheirava cocaína, quando eu usava droga, aquilo me fazia esquecer dos problemas da vida miserável, desgraçada, do lar acabado, destruído, que eu tinha, de uma vida miserável que eu tinha. Então, por algum momento, as drogas me faziam esquecer da desgraça que era a minha vida, sim, da desgraça que era a minha casa, que era meu lar. Entendeu? Então, aquilo ali era um refúgio para mim. Então, quando aquilo acabava, eu não gostava que acabava. Tanto é que eu virava 2, 3 noites, porque eu não queria que acabava. Na verdade, o Senhor que me deu o livramento. Uma vez eu comecei a passar mal, da taquicardia, e minha língua quase começou a enrolar. Eu acredito que eu ia ter uma overdose, porque eu não queria sair daquilo, porque aquilo ali, por alguns horas, te tirava da sua realidade, tirava da minha realidade. Só que quando aquilo passava, era uma tristeza, era uma depressão, era muito ruim, a vontade de morrer, de se matar, de não existir. Então, esses momentos de quando saía o efeito, que eu voltava para a sobriedade, eu encarava a realidade, eu olhava e falava, não, eu não quero mais isso para mim, porque depois eu ficava pior. Isso. E uma curiosidade, assim, quando você se converteu, as pessoas acreditaram, tipo, sua família, seus amigos, até esse seu ex, ou eles pensavam, não, é uma coisa do momento, a Andréia que a gente conhece não vai ficar nessa vida? Eu acredito que algumas pessoas, sim, se olharam e devem ter pensado, não vai virar, né? Não vai vir não, porque eu era muito louca. Eu era muito louca mesmo, louca da pau, vamos dizer que fora. É difícil as pessoas acreditarem. As pessoas ficam tipo, será Andréia? Era um piloto rebelde. Na verdade, era uma rebeldia que eu tinha dentro de mim. Tipo, me olha, me enxerga, quero ser amada, quero ser cuidada. Eu não tive isso, alguém faz isso por mim? E ninguém podia fazer, o único que pode fazer, gente, isso por nós é Deus. É só o Senhor. Essa carência, esse vazio é do tamanho de Deus. Ele entra e assim, ele se encaixa perfeitamente. Não tem, não é marido, não é esposa, não é uma balada, não é droga, não é bebida, não é nada disso. Família linda, é maravilhoso, glória a Deus, foi constituída por Deus. Vem, né, como presente, vem para complementar nessa vida e é maravilhoso. Só que aquele vazio, só ele cabe lá dentro. Só ele. Meu marido não supre, ninguém supre, só o Senhor cabe lá dentro. É verdade. Sim. E qual foi o momento que você encontrou, assim, nosso Ministério Luz para as Nações? Que te chamou a atenção, que você falou, não, vou ficar aqui. Então, na verdade, eu conheci o pastor Marco, né, e a pastora Simone desde a época da Casa de Deus, né? Porque depois que eu passei em todo o processo lá de sair da Água Viva, tal, porque não tinha mais ônibus, tal, a minha líder chegou em mim, fez um jantar lá na casa dela pra mim, e mais outras lideradas que ela cuidava, falou, gente, eu não vou poder, né, estar mais acompanhando vocês, tal, vocês estão livres, né, para procurar uma igreja, procurar um lugar onde vocês se encaixam, não vai ter mais ônibus, eu não vou estar mais discipulando, eu não vou estar mais liderando, tal, mas eu não quero abandonar vocês, eu quero que vocês estão orando ao Senhor, para Deus direcionar, conduzir a vida de vocês para outro lugar, vocês estão livres. Nossa, foi lindo, deu uma carta lá, né, chorando, se abraçando, agradeci, né, pelo tempo ali, de todo o amor, de todo o cuidado que a minha esposa dela teve com a gente, e falei, para onde eu vou agora? E aí, a diaconisa Lúcia, né, nossa irmã aqui, ela já estava indo na casa de Deus, parece, com a Ana Lúcia, né, que é cunhada dela, e a Sandra, né, a moça, que é a irmã dela. E nisso a Fabiola falou, Deia, minha mãe tá indo numa igreja lá, que é mais ou menos assim, parecida com a que você tava indo, tal, meu escudo, tal, isso, aquilo. Vamos lá qualquer dia? Aí eu falei, vamos, né, e já fui, conheci, gostei, me identifiquei bastante com a liturgia do culto, adoração, louvor, o mesmo estilo da Água Viva, tal. E aí fui indo, né, e ali conheci o pastor Marco, a pastora Simone, a pastora Rosângela, Gilvan, e me identifiquei com o ministério, fiquei lá, né, durante, acho que, se eu não me engano, foi 6 anos, né, que eu passei ali, aprendi muito ali dentro, cresci, né, tive cuidado, acompanhamento ali dentro também. Só que aí chegou, né, tempo de mudar, né, o Senhor já começou a fazer o trabalhar, e o pastor Marco e a pastora Simone, né, chegou o tempo deles de saírem também, porque Deus tinha um alvo para a vida deles, né,
E eles saíram, tal, e nisso eu fiquei muito mal, porque querendo ou não, tipo, eu pego ali com a pastora, ela também me acompanhou lá dentro, a pastora Simone, também visitava, acompanhava, tal, tipo, eu tive uma afinidade com ela. Então isso me entristeceu muito quando eles saíram, mas eu não tinha um direcionamento para sair também, junto com ele. E aí eu fiquei, permaneci lá, e orando, e falando com Deus, até que teve um dia, o Senhor pegou, me deu uma palavra, e começou a ministrar meu coração, e colocou uma amiga minha no meu caminho, e eu não tinha falado nada pra ela, e nós estávamos conversando na casa dela, ela me lembrou, vamos tomar um café, assim, que eu tenho na rua, aquela coisa assim, de Deus mesmo, sabe, vamos outra casa, faz tempo que a gente não conversa, tal, ela também tinha se convertido, era mais louca do que eu, mas estava uma bênção missionária, vamos lá pra casa, vamos. Aí fui lá, tomei um café com ela, fiquei conversando, tal, e ela da pia, lavando louça, do mesmo jeito que ela tava assim, ela, né, de costa pra mim, Deus tá mandando te falar que quem tá te segurando lá é o homem, não é Deus. Eita. Aí eu falei, sério? Aí ela falou assim, Deus, não é Deus que tá te segurando lá, quem tá te segurando lá é homem. Aí deu a mesma palavra. Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 17:9, maldito homem que confia no homem, que faz do homem o seu braço forte, tarará. Eu tinha, tipo, que medo, sabe, de sair. Porque, querendo ou não, parecia que tinha peso em jogo. Se você sair, você vai morrer. Se você sabe aquela coisa. Então, eu tinha medo. Vai que eu saio, vai que aconteceu alguma coisa comigo e tal. Mas aí eu comecei a observar outras pessoas que saíram no direcionamento de Deus, que estava bem, que estava indo, que estava fluindo. E já não era mais o meu tempo mais ali. E ali eu comecei a orar e o Senhor me deu mais uma vez essa mesma palavra, né? Já tinha me dado uma vez, usou essa amiga, depois me deu de novo. E aí eu entendi. E aí, né, teve todo o mover lá de carta, de escrever uma carta e tal. E eu peguei e escrevi uma carta, agradeci, chamei os 2 pastores, né, o casal. Agradeci por todo o cuidado, o tempo que eu estive ali, né? E entreguei a carta para eles e falei, a partir de hoje eu já não pertenço mais, né, esse ministério. Só que alguns dias antes, semanas, eu não lembro, eu já tinha ido da casa do pastor Marco, né, da pastora Simone, e ali a gente conversou, né, através de uma outra ovelha também, que já estava começando a ir lá, e a gente começou a conversar, e os projetos que eles falavam, isso, aquilo, a visão, tipo, bem de encontro, né, com o meu espírito. Tudo que eles estavam falando ali naquela conversa, eu acho que eu saí de lá 3 horas da madrugada, eu e a Selma, no dia, só conversando a respeito disso, falando disso, tal, né, eles contando a versão deles, até então eu não sabia a versão deles, verdadeiramente ouvindo deles, ouvi o que as pessoas falavam. Naquele dia eu ouvi a versão deles, né, o porquê que eles saíram, o projeto de Deus para a vida deles, saíram porque tinha, né, obediência àquilo que Deus tinha para a vida deles, tal, e eu comecei a me identificar com tudo aquilo, né, aí nesse domingo eu peguei e entreguei a carta lá, e nesse mesmo dia eu fui e comecei a cultuar lá. Então, assim, o que me atraiu, né, o Ministério Luz foi, primeiramente, Deus. Foi Deus que me levou para lá. Eles estavam lá na garagem, né, tinha as pessoas, algumas pessoas que já tinham saído de lá, e eu cheguei ali também, né, para acrescentar. E de início, assim, bem simples, bem humilde, bem diferente, né, do que a gente estava acostumado e tal, mas eu sabia que era Deus, né, então, primeiramente, assim, foi o Senhor que me atraiu ali, foi o Senhor que me levou, né, ali, a iniciar nos pequenos começos, e o que me fez permanecer e estar até hoje, ainda continua sendo o Senhor e, assim, o zelo dos pastores pela palavra. Entendeu? Eu aprendi dentro lá do outro ministério, tinha palavra, mas eu aprendi muito mais adoração. Então, quando eu vim pra cá, eu aprendi mais a palavra. Entendeu? Eu comecei a mergulhar mais na palavra, aprender mais da palavra. O pastor Marco batia sempre ali na tecla da palavra, ministração da palavra, ler a palavra e isso, aquilo. Então, isso, sabe, fez eu... realmente é isso mesmo. Clareou a minha mente, né? Comecei a ter a oportunidade da palavra, eles me abençoaram, né, pagando a teologia para mim, começaram a fazer, já estava fazendo teologia, me chamou, eu já sabia que tinha esse chamado de pregação desde quando eu estava no outro ministério, mas para tudo tem tempo, né, eu ainda acho que acredito que eu era muito imaculada ainda, mas para tudo tinha um tempo, né, para começar, e quando eu vim para cá foi onde eu tive a oportunidade, transformou aquilo dentro de mim, porque sempre queimava, eu lembro de pregações que antes dos pastores, tanto pastor Marco, pastora Rosângela, Simone, Gilvan, antes deles subirem, Deus já tinha me dado a palavra, antes de sair de casa. Eu chegava na igreja, quando eles começavam a falar,
eu já sabia, já estava no meu espírito. E muitas vezes escrita. Eu já pegava e já escrevia. E aí eu chegava lá, era a mesma palavra. Então eu comecei a perceber, eu falei, meu, tem um dom para a palavra. E eu amava, né? Desde criança que eu via os pregadores, assim, na televisão, eu brilhava meus olhos naquilo ali. Ai, nossa, que lindo, eu amava pregador, eu amava, assim, as pregações, a palavra. Então eu já comecei a sentir que era aquilo da minha vida. Quando eu vim para a luz, aí ali se implementou. E os pastores falaram, não, vamos fazer teologia pra gente, né? A igreja vai estar abençoando você. E aí eu fiz 4 anos de teologia, junto com eles. Se aprofundando na palavra, aprendendo mais a respeito da palavra. Hoje a gente tem essa tecnologia do celular, essas coisas, mas antigamente não tinha. Muitas vezes eu ia na Conde de Sarzedas comprar dicionário, comprar livro, comprar pilhas de estudo. Não tinha todo esse aparato, né? Que a gente tem hoje. Eu andei porque o pastor Wilson, ele sempre foi muito formal nas palavras. E às vezes eu anotava ali para depois eu chegar em casa e procurar no dicionário o que significava aquilo. Então eu tinha curiosidade de aprender, como que prega, como que fala, o que ele está falando. Então eu me investia muito nisso, no dicionário, não sei o que lá, isso, aquilo, outro, para me poder aprender, abrir um pouco a minha mente e me aprimorar mais, assim, a respeito da palavra. Então a palavra, gente, ela... É tudo. É tudo. Ela direciona a nossa vida. Como você disse aqui, o ponto-chave de você ter vindo para o Ministério Luz, na verdade, foi você obedecer a palavra do Senhor, né? Não a palavra que o homem traz pra gente, né? Porque muitas das vezes o homem quer confortar, quer manter a gente num lugar, quer manter a gente numa posição, porque, infelizmente, hoje a gente vive na igreja brasileira, as pessoas, elas tratam as ovelhas como um número. E a igreja quer ter muitos membros. Mas a igreja verdadeira é a igreja que ama um ao outro. A igreja que se importa, é a igreja que ouve o Senhor, né? Não importa se a gente tivesse 10 membros, que nem quando você chegou provavelmente nesse ministério, era bem poucos. Sim. Era 5 ou 6 pessoas. Por aí. Então, naquela época você estava obedecendo o Senhor. Se você fosse aos seus olhos, provavelmente a gente queria buscar lugar onde já está tudo pronto, tudo formado. Mas o Senhor te trouxe não só para formar a igreja, né, mas para também formar a sua vida na igreja. Isso mesmo. E mostrar o amor dele, o cuidado, né? Porque assim, eu fui muito amada no ministério deles, pastor. Sempre, pegar... Sempre acolhendo. Filha mesmo, entendeu? Então... Para todos os momentos, né? Sim. Que bênção, glória a Deus. É lindo a gente ouvir tudo isso, né? Porque a gente conhece tanto a sua história como a história da nossa igreja, né? Sim. E, Deia, aproveitando que você tem esse tanto de bagagem, né? Não é uma crítica que chegou ontem. Não é uma crítica que chegou ontem aqui na igreja. Você tem muita história com Deus. E dentro dessa história linda com Deus, né? Eu creio que tem um momento aí que marcou muito a sua vida. Né? Um momento com Deus que marcou a tua vida. Não sei se você quer compartilhar, mas é a pergunta agora, né? Sim, a gente quer saber. Uma coisa positiva, algo que marcou você, né, na sua vida de fé com Deus, né? Bom, primeiramente foi a minha conversão, né? Pois esse encontro maravilhoso que eu tive com ele, que foi ali naqueles 3 dias ali, sexta, sábado, domingo, que eu saí enlouquecida daquele lugar, apaixonada, né? E as meninas ainda corriam de mim, a Fabiola, a Dani, ficava, vem com ela, falando assim, não, eu falei, só tem isso, assim, no que ele fez da minha vida, ninguém poderia fazer, sim. Foi a minha conversão e a minha libertação. Foi algo assim que marcou, que foi crucial na minha vida, né? Eu caminhava com Cristo, mas eu sabia que tinha algumas coisas que estavam desalinhadas na minha vida, sabe? Só que você não sabe, você não é algo concreto, não é uma certeza. E o próprio Deus me deu uma certeza, entendeu? De coisas do passado, de coisas de infância, de coisas que eu vivi, de coisas que eu passei. E que para mim eu cheguei, aceitei o Senhor e estava tudo ok, mas não estava. E eu sentia isso, eu sentia essa coisa diferente, essa coisa estranha, mas até então eu não sabia. E aí o próprio Deus me conduziu e me direcionou, né, para viver esse novo tempo, que ele tinha para minha vida, uma vida verdadeiramente livre. Ele te trouxe uma revelação de fé, na verdade. Ele mesmo, em sonho, falou comigo e deu um livro, ele mesmo me direcionou qual livro que eu tinha que ler. Eu li esse livro em PDF, no celular. E no outro, eu li muito rápido o livro, acho que uns 3 dias eu consegui ler o livro, tá? E quando eu terminei de ler o livro,
quando eu dormi, quando eu acordei, ele falou, procura fulana de tal, que ela vai te ajudar. A senhora fulana de tal, ela vai te ajudar nessa área. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei, tal. Ela falou assim, sim. Eu falei, você pode me ajudar? Eu disse, posso. E aí começou todo um processo. Então isso marcou assim a minha vida de uma forma assim esplendorosa, assim, tipo, Deus falando, eu te amo. Eu cuido de você. Eu arranco de você toda essa bagagem que você tem trazido anos ao fim na sua vida, sem nunca nem entender e mesmo assim você, na sua pouca força, continuou. Mesmo sem saber, mesmo que esse peso, que esse jogo, você permaneceu, passou por momentos muito difíceis, mas você continuou. Então, aqui está a sua recompensa. Aqui tem toda a resposta para você. Meu, aquilo ali marcou a minha vida, assim, de uma forma sobrenatural. E, assim, outras coisas também. Os dons, né, que ele me deu, o dom de visão. Uma vez eu estava na praia, na casa de uma amiga, de uma irmã de uma amiga minha, né, e lá na Praia Grande, eu estava dormindo lá no quarto, lá, e o Senhor abriu a minha visão, e eu senti uma presença tão forte, tão grande dele naquele dia, porque eu estava tão oprimida, eu estava vivendo um momento tão difícil da minha vida, direto tinha esse pico de opressão, e eu não sabia o porquê. Depois de anos, né, que o Senhor me levou para esse outro presente aí, onde ele me libertou. E ali ele visitou aquele quarto, ele entrou assim, mudou a atmosfera, tava todo mundo dormindo no quarto, e eu acordei, eu senti aquela desejo, aquela coisa linda, maravilhosa, o amor dele, o cuidado dele. Uma vez na casa da minha mãe também, eu dormindo na beliche, eu acordei com a voz do Espírito Santo, você é minha, você é minha, você é minha, falou 3 vezes, eu fiquei assim, impactada. Né? E aí eu comecei a entender que o Senhor, ele tinha esse dom pra mim. E aí, coisa ruim também, quem tem esse dom de coisa ver, né? As coisas boas do céu também tem dom de ver as coisas ruins também. Né? Eu falo das coisas que eu não quero falar, né? Das experiências com Deus. Então essas coisas se marcou muito na minha vida, sabe? Quando eu aceitei Jesus, quando ele me libertou, essas visões, né? De ver as coisas dele, e ter visão no meu espírito, o dom, coisas que ele revela, assim, profunda. Eu fico maravilhada. Aí uma vez o Senhor falou pra mim, você está preparada? Aí eu falei assim, por quê, Senhor? Ele falou assim, porque você ora muitas vezes pra mim revelar o oculto profundo. Só que, muitas vezes, quando você for revelar isso pra pessoa, você sabia que muitas vezes nem a pessoa sabe. Você está preparada muitas vezes pra rejeição? Porque o profeta, ele não é 100% aceito. Porque se você for falar de coisas profundas e ocultas, a pessoa não sabe. Exato. Então o Senhor falou, você está preparada? E aí ele Não, falou, isso é verdade. para o quê? Ele falou, para a rejeição. Você está preparada para a rejeição? Uma Você vez eu quer tive viver essa com- experiência. Eu tive essa experiência com uma pessoa. Era uma pessoa muito amada, tudo, na igreja. Mas eu olhei pra ela do culto. O culto tava uma bênção, uma maravilha, aquela unção, sabe? O poder, aquele culto maravilhoso. De repente o Senhor abriu minha visão e eu vi uma rosa. Uma rosa assim na pessoa, mas era uma rosa de machucada. Parecia um machucado, parecia uma rosa. E tava definhando ela, essa pessoa. E aí eu fui falar, né? A pessoa não acreditou. Mas nem tudo que a gente não acredita não significa que não é, né? Porque eu falei porque o Senhor falou. Eu não falei que aquilo ia matar. Mas eu falei assim, eu estou vendo isso. E o Senhor está me mostrando justamente para que você saiba, né? Não sei qual o propósito, mas se a gente está machucado, a gente tem que buscar a cura. E aí não aconteceu, né? Mas depois o Senhor tratou de resolver tudo. Mas naquele dia eu senti, eu até fiquei um tempo. Eu fiquei porque a rejeição, né? Ela retrai a gente. E aí eu fiquei meio que com medo de falar as coisas para as pessoas. Porque eu não tenho essa facilidade de ser um profeta ainda, né? De vez em quando o Senhor me usa. Sim. Eu permito o Senhor me usar, mas eu não sou aquela coisa assim, o profeta frequente. Né? Eu acho que eu sou um pouquinho bombril. Mil utilidades. Quando eu preciso, tá precisando de um profeta, eis-me aqui. Aí quando tá precisando de pregador, eis-me aqui. Orador, eis-me aqui. Então, mas é bom a gente falar isso porque a experiência que a gente tem com Deus reflete, na verdade, um relacionamento íntimo que a gente tem, sim. E muitas das vezes tem gente que está em igreja que não procura essas experiências, né? Acha que Deus vai fazer tudo. Mas, na maioria das vezes, eu, por exemplo,
a maioria das vezes eu procurava essas experiências, né? A gente procura, a gente vai orar, que nem você falou, eu quero receber a revelação do oculto e do profundo. Então você está buscando no Senhor essa intimidade, essa profundidade e esse poder. E aí o Senhor vem, né? Nos dá essas experiências. E como os dons é para servir a igreja, o Senhor vai revelar da igreja. É da igreja, Ele vai falar do povo dele. E isso já aconteceu várias vezes de eu ter que chegar e falar e me permitir, e de várias vezes dele mostrar e ele falar, não é para você falar. Exato. Só para você interceder. Por quê? Porque ele não tem maturidade para receber. Não vai receber. É porque às vezes a gente também tem o dom da visão, mas a gente também tem o dom da intercessão. Sim. E a gente tem que ver para poder interceder, né? Para orar, ter mais eficácia na nossa oração. Porque se a gente não souber o que está pedindo, a gente não vai receber. Tá na palavra. É verdade. Tem que saber pedir, né? Tem que saber pedir para receber. Então, glória a Deus. Que bênção, né? Maravilha. Deus é maravilhoso. Ideia, assim, tanta bagagem, tanta história. Tem algum louvor que, tipo, marcou a sua vida dele? Enche esse lugar, do David Killy. Enche esse lugar, enche minha vida, marcou a minha vida quando eu me converti. Amava e amo até hoje esse louvor. Mente adoração, né? O David Giller era muito adoração. E eu gosto muito, assim, sabe, essa pegada de adoração. Na época, Ana Paula Baladão, diante do trono, das administração, quando ela acabava o louvor, ela começava com então, eu amava isso. Mas, assim, o que marcou a minha vida mesmo foi este lugar, do David Killy. Eu lembro que ele tinha um CD que era só adoração. Eu lembro. E você que é da palavra, tem um pregador que você fala, nossa, esse pregador... Ai, gente, são tantos, mas assim, um que eu me apaixonei faz pouco tempo, assim, que eu me apaixonei por ele é o Hernandes Dias Lopes. Teve uma pregação dele assim, que eu falei, ele é muito, sabe, ele é muito eloquente, ele é mestre, você vê isso, sabe, nele, mas você vê uma humildade, uma simplicidade para ele transmitir a palavra, e como ele põe Jesus assim no topo. Né? Se você está na luta, Jesus está no topo. Se você está na alegria, Jesus está no topo. Como ele minuciosamente ele fala ali da palavra, ministra a palavra, e aquela palavra vem trazendo cura, trazendo revelação, abrindo a sua visão. Uma vez eu fui impactada ali na sala da minha casa mesmo com a ministração dele, da palavra, né? Que ele falava, não tenha medo, mas tenha fé. Aquilo ali falou de uma forma assim extraordinária, assim, comigo. Tem vários, né, mas assim, ele marcou, assim, a minha vida. Joyce Meyer também foi durante uma jornada, assim, poder dizer, uma mentora, né, sem ela saber, mas assim, de ler os livros dela, de ver as ministrações dela, que ela falava muito de problemas emocionais, né, que eu tinha muito esses problemas emocionais, então Deus usava muito a vida dela, assim, pra falar comigo. Mas é isso, mas tem mais um bocado aí. Tem um monte, pastor Lucilo Barreto, que eu gosto muito. Tem todos os Eu, particularmente, se for perguntar pra mim isso, eu fico meio que frustrado porque eu não tenho preferido. Eu sou muito eclético. Eu também. Assim, em questão de música, se você falar pra mim qual que é a sua música preferida, no louvor aqui, eu gosto de tudo. Agora, se tiver com aquele ritmozinho de reggae, meu Deus, acabou. O louvor é bom pra já começar a ficar ruim. Porque, ai, meu Deus do céu. Mas é uma dificuldade minha, né? Tem gente que tem facilidade, né? É que também, como a Andrea falou, em questão de pregação, hoje a gente tem muito acesso. Tem gente que faz vídeo curto, querendo ou não, é uma palavra, tem vídeo de pregação. Antigamente, não. Tinha, tipo, você comprava os DVD, ou tinha livro, mas hoje a gente tem muito acesso. Então, hoje nós estamos... Hoje você pesquisa a pregação que você quer. Hoje de uma grande facilidade. E essa facilidade também gera um grande transtorno. Porque as pessoas acham que ser igreja, né, é só você acreditar em Cristo. Você não precisa estar na igreja, você não precisa vir aqui escutar o pastor dar o sermão que vai arrancar o seu couro fora. Você não precisa, você pode escutar aquele louvor que você gosta. Sim, eu falei, a gente precisa falar aquela pregação, palavra de fé. Aquela pregação que você fala, meu Deus do céu, que pregação. Nossa. Enche a sua fé, só que é uma fé vã que está buscando os seus objetivos, né? A fé verdadeira, ela busca os objetivos do Senhor. É verdade mesmo. E a gente precisa se atentar a isso, porque nos dias de hoje, né? Às vezes a gente toma direção na nossa fé, com fé, a gente acredita em Jesus, está fazendo a obra, mas
o nosso propósito de vida não está alinhado com o propósito de Deus. Por mais que a gente seja um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé, a gente tem que alinhar a nossa vida aos propósitos do Senhor, né? E é lógico que tudo vai se encaixando, mas a gente vê que às vezes a gente toma direções que o Senhor não está, e a gente quer usar a fé do Senhor na direção que a gente quer. E essa não é a vontade de Deus. Mas eu, nos dias de hoje, estou procurando saber, sempre que, assim, procurando detectar em mim, né? A minha fé está condizendo com a fé que o Senhor me transmite, né? Que às vezes a gente está buscando só os nossos ideais, só a nossa vontade, e aí a gente começa a deturbar a fé, trazer a fé por caminhos que não são nossos. Mas enfim, né? Glória a Deus por tudo até agora. Como está acabando, a gente está falando de palavra, de facilidade, tudo. A gente gostaria de saber, assim, eu não sei se eu tenho esse versículo assim em questão, mas eu acho que você vai ter, eu sei. Se você tem um versículo da Bíblia ou uma palavra que você fala, essa é a palavra da minha vida. Tenho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, dando seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguindo a minha vida. Eu amo esse versículo, eu entendo a profundidade do amor de Deus. Olha, porque Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira. Eu sou tão importante, eu sou tão especial, eu não sou qualquer coisa como o diabo fez comigo e quer me fazer acreditar, né? Eu não sou essa qualquer coisa, eu sou alguém especial, que ele foi lá e entregou o melhor, o único dele, por amor a mim. Então isso marca muito a minha vida e marca a minha vida até hoje. Sempre, por isso que o salmista está falando, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando vem as mentiras, quando vem os enganos, você tem que ter uma palavra. Porque Jesus combateu o inimigo com a palavra, né? O inimigo daquele jeito lá vindo com razão, mas o Senhor na obediência, na fé, né? Então assim, quando você sabe quem você é, quando você tem uma identidade em Cristo, nada te tira do eixo, nada te tira do foco. Satanás ou qualquer pessoa pode se levantar e falar qualquer coisa para você. Hoje não, eu tenho uma identidade em Cristo, eu sou filha, eu sou amada, eu sou alguém. Eu fui planejada, eu fui desejada, eu não sou fruto do acaso. Não foi anticoncepcional que deu errado, não foi camisinha que estourou, ele me desejou. E quando eu entendo isso e ando por cima disso, eu sou uma vitoriosa em Cristo Jesus. Esse verso que a gente deu é muito bem sim, mas é de onde? É a vitória que ele nos deu, né? Não é nem vitória, é mais do que a vitória que a gente conhece. Sou filha e vocês também. Nós temos que entender isso, porque senão, quando eu não entendia isso, eu andava sobrecarregada, julgada, você com julgo nas suas costas, você não aceita quem você é, você está sempre querendo ser alguém, você está sempre querendo fazer o que em busca de algo que isso, o que não é o projeto de Deus para sua vida. Hoje não, hoje eu sei qual é o propósito de Deus para minha vida, o projeto que Ele tem para mim, para o meu ministério, para minha chamada. Hoje eu sei o que é, entendeu? Então por quê? Tudo isso porque eu descobri esse amor, essa paternidade, essa identidade, essa filiação e esse DNA único que ele tem para mim. Ele não tem o que ele tem para mim, o que ele tem para mim, não, o que tem para você. Não, então quando eu entender isso, Júnior, pode vir o maior pregador e pregar aqui com maior eloquência. Glória a Deus, ele está acrescentando na minha vida. Eu não vou ficar, ai, mas eu quero pregar igual ele, eu quero pregar. Exato. Ele tem a minha identidade. Aonde ele me colocar, eu tenho a minha identidade. Isso é libertador. Você ser quem Deus quer que você seja, sem preocupação, sem nada. Você é livre para ser quem Deus Legal. quer que eu seja o quê, Senhor? Só vou limpar a igreja? Glória a Deus. Mas é o Senhor que quer? Glória a Deus. É legal, né? Que bênção. Quando a palavra ela vem, né? Ela veste a gente. Ela, na verdade, ela traz a nossa personalidade verdadeira. Isso. Porque aqui na nossa igreja, por exemplo, cada pregador aqui tem o seu jeito de pregar, né? E não é uma cobrança de nenhum para o outro, né? Tipo, cada um é o que é. Isso. Porque Cristo trouxe, transformou e falou assim, agora você vai transmitir do jeito que eu te transformei. Porque às vezes a gente muda muitas coisas na nossa vida, mas tem coisas que não mudam, porque é de nós mesmos. É verdade mesmo. O Senhor ele não vem para descaracterizar a nossa vida, né? Nós viemos para ser como Cristo. Nós não somos Cristo, né? Porque muitas das vezes a gente vê, eu não sei em outros ministérios aí, porque eu tenho a língua um pouco solta, mas a gente vê que o que acontece?
cada um tem a sua personalidade, né? E o Senhor usa cada um. Sim. Né? O Senhor não chamou Pedro, Pedro era um pouco mais explosivo. O Senhor não chamou João, João não era um pouquinho mais amoroso, ficava mais perto. E tantos os outros lá, cada um tinha a sua personalidade e o Senhor não deturbou nenhum deles. O Senhor usou cada um deles da maneira que eles eram. E cada um tinha o seu lugar. Sim. E hoje a gente tem que enxergar isso. Tem ministérios que todo mundo prega igual, todo mundo fala igual, todo mundo ora igual, todo mundo anda igual, todo mundo se veste igual. Só que eu acho que, para mim, né, dentro da palavra, não está dentro da palavra isso. O Senhor ele não fala que a gente tem que ficar engessado. A igreja do Senhor, ela tá para ir lá para fora, né? Sim. Levar o evangelho da maneira que nós somos, mas sem muitas, né? Porque estão tentando também destruir a imagem da igreja. Sim. Porque querem ir para um extremo e ir para outro. Um vai para de mais, outro vai para de menos, mas ninguém encontra um equilíbrio. Mas a gente tem que procurar esse equilíbrio no Senhor, manter a santidade e buscar, né, a vontade do Senhor dentro de tudo isso que a gente falou aqui hoje. E enquanto a gente vai buscando ser como as pessoas, a gente esquece que a gente... Porque a gente vive numa geração que as pessoas querem muito ser como as outras. Eu vou ser daquele jeito, eu vou ser daquele jeito. Mas quando a gente chega a perguntar, mas fala de você, a pessoa fica tipo... eu sou tal, não consegue falar de si próprio. É verdade, Wesley. Eu sou assim, eu sou eufórica, eu sou colérica e melancólica, mas assim, o Espírito Santo Eu também. tem um amadurecido e eu tenho dado lugar, né, no Senhor fazer essa obra, me moldar, né, na onde tem essas... Porque todo temperamento tem a sua qualidade, seu ponto fraco e seu ponto forte. E eu falo para ele potencializar os meus pontos fortes, né, e colocar por terra e sufocar. E isso submeter, né, a nossa fragilidade ao Senhor. Então aí vai ali, ó, mostrando ali os pontos fracos e vai potencializando os fortes para glorificar o teu nome, para honrar o teu nome, para vencer luz, sal, diferença, onde o Senhor me pôr, o Senhor me colocar e glorificar o teu nome na terra, né? É isso. E nunca se comparar, sabe? Da coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada é não deixar o inimigo vir querer colocar comparação. Ai, que fulano é assim, glória a Deus que fulano é assim, mas eu não sou o fulano, não sou a Beltrana, né? Antes eu achava, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que não. O Senhor falou, não, você não tem que fazer tudo, você tem que fazer o que eu quero que você faça. Se você fizer uma coisa que eu quero, nenhuma coisa que eu quero. Com excelência, né? Com excelência. O Senhor é exaltado e você também. Eu aprendi isso. Entendeu? Eu aprendi isso. Eu não tenho que carregar o mundo. Eu tenho que carregar aquilo que ele quer que eu carregue. Então, isso Glória a Deus. é libertador. Isso é identidade também. É verdade. Porque às vezes você vê o Brasil carregando o Brasil, fazendo... Você fala, não, eu tenho que fazer parte, eu tenho que ter isso. Não é isso, como você. É verdade. Ele pode ter lá para aquela pessoa, carregar um mundo, mas às vezes ele não tem para mim. Entendeu? Então eu tenho que viver o propósito dele para minha vida e ou tentar estar feliz, alegre de ser aquilo que ele quer que eu seja. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, gente. Foi uma bênção, né? Glória a Deus. A Andréa Gomes, que eu gosto de chamar ela aqui, pregadora da Luz para as Nações, diaconisa desse lugar, né? Compartilhou a vida dela aqui, um pouquinho da vida dela com a gente. E foi uma bênção. Eu espero que tenha abençoado cada um aí que está assistindo. E todos os pontos que vocês viram aí, se quiser dar algumas ideias também pode mandar. Perguntas. E nós estamos aqui, né? Com muita alegria e paz no coração. Obrigada, né? Muito obrigado pela tua disposição, né? E pela sua vida, né? Porque a sua vida no Senhor, ela traz alegria para muita gente, né? E vai trazer para muito mais. Jesus, agradeço. Obrigada. Deus abençoe, Deus. É uma honra fazer parte desse ministério. Glória a Deus. Fazer parte do reino de Deus. Luz para Glória a Deus. Luz. Meus olhos agora